Como vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti do Consultório Legal e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre um assunto que é delicado, que é controverso, vamos dizer assim, que é o repasse de profissional. Qual seria o percentual ideal, né, de repasse? Eu já digo assim, não tem um repasse ideal, não tem um percentual ideal. Eu acho que cada consultório tem que fazer o seu cálculo para daí então entender como é a estrutura financeira e ver o quanto ele pode, o quanto ele tem de margem para repasse. Tá? Eu fiz comecei a fazer um estudo e é isso que eu vou falar, vou compartilhar aqui nesse vídeo esses números, falando um pouquinho sobre isso. Então, sempre me chamou a atenção isso. A gente sempre fala sobre isso nas consultorias, em aulas, enfim, né? E há tempos eu acho que já tem um consenso que o meio a meio ele é um percentual que não entra mais, né? Não se encaixa mais no financeiro do consultório. Então eu fiz um estudo, comecei um levantamento usando a seguinte regra: 30% para o profissional, 70% para a clínica. Tá? Antes disso eu vou fazer um parênteses, vamos fazer um recortezinho aqui, depois a gente volta. Então, qual é a base de cálculo? Então, são duas coisas. Uma, eu tenho um critério de repasse, na outra, eu tenho a base de cálculo. A base de cálculo que é o valor que eu vou usar para calcular o repasse, para aplicar o percentual. A base de cálculo não é o valor da venda. Ela é o valor da venda menos taxas de cartão, débito ou crédito, menos imposto pago via nota fiscal ou via recibo e menos custos diretos. Ou custos diretos eu considero aqueles produtos, aqueles insumos específicos do procedimento. Então, por exemplo, um implante, um enxerto, um laboratório de prótese, talvez um levantamento radiográfico, uma documentação odontológica por odontia, o custo do alinhador, que mais? Talvez uma resina diferente, específica para algum procedimento, enfim. São insumos que estão relacionados àquele procedimento. Então, o valor da venda menos esses três itens vai me dar a sobra, que é o valor que eu vou usar de base de cálculo. Então, por exemplo, se eu tenho lá um procedimento que eu vendi por 1.000, eu vou gastar ali R$ 1 de taxa de débito, eu vou gastar R$ 60 aí, R$ 10 de taxa de débito, R$ 60 de imposto, eu já tenho 70, está sobrando 930. E aí então eu tenho nesse produto, esse serviço vendido, ele foi uma coroa e eu vou ter que pagar R$ 300 para o laboratório de prótese fazer essa coroa. Então eu tenho 930 menos 300, eu tenho 630. Então esse é o valor que eu vou usar como base de cálculo. Então eu vou aplicar o percentual nesse valor de 630. Tá? E aí então voltando para o percentual, né, naquele comentário que eu fiz, 30% para o profissional, para o prestador de serviço, 70% para a clínica. Eu tenho certeza que você está achando que é muito pouco, né? Você deve estar aí me achando um maluco falando isso e que tinha que ser mais. Então, eu vou desenvolver aqui um raciocínio para compartilhar com você e para tentar defender esse 30-70. Tá? Então, o prestador de serviço, que é o cirurgião dentista, que vai lá atender o paciente da clínica, ele vai receber 30% descontados aqueles itens que eu comentei ali. Se a gente tirar ali só o imposto e a nota, só a taxa de cartão e a nota fiscal, tá, num valor de R$ 100, a gente vai ter uns 93 de sobra. Tá? Então, esses 30% eles vão virar aí uns 27,9%, uns 28%. Vai perder um pouquinho ali, então você vai receber 30% do líquido, mais dá 28% do bruto, que é o valor da venda. Tá? Só que daí o que acontece? A clínica, então, ela vai ficar aí com 60 desse valor, ela vai ficar aí, se a gente pegar 100, menos 1 da taxa de cartão, menos 6 do imposto, menos o valor que o profissional vai receber, ela vai ficar aí com R$ 65 mais ou menos. E aí ela vai começar a pagar alguns gastos operacionais que ela tem, né, para manter esse serviço, para oferecer esse serviço, para ter serviço para você que é o prestador, ir lá prestar, né, o teu serviço, enfim, para conseguir esse paciente. Então eu estou partindo do princípio que ela gasta aí mais ou menos 5% do faturamento dela com marketing. Então a gente está falando que dos R$ 100, 5 foi para o marketing. R$ 10 mais ou menos ela vai gastar com insumos básicos, luva, gorro, máscara, anestésico, enfim, o básico ali que é usado para atender esse paciente, para fazer ali uma restauração, enfim.
E aí uma parte disso também ele vai gastar aí com infraestrutura. Então ele tem que pagar aluguel, água, luz, telefone, toda aquela estrutura, funcionários, encargos trabalhistas, fundo de garantia, se o funcionário for demitido, multas rescisórias, enfim. E isso eu estou colocando que vai gastar mais ou menos uns R$ 25. Tá? Vamos colocar aqui que essa clínica ela faz ela guarda ali uns 2% mais ou menos do faturamento dela para fazer manutenção de equipamento. Não só aquela manutenção, não só o conserto, mas uma manutenção preventiva, caso a gente tenha algum problema e esse equipamento precise de manutenção. Né? E 1% ainda eu estou colocando como um fundo de reserva. Então, vai gastar lá R$ 1 para guardar esse dinheiro, para de repente investir num curso para todo mundo, ou então numa reforma que precisa ser feita à clínica, alguma melhoria, enfim. Quando eu faço toda essa conta, está sobrando para a clínica R$ 23. Tá? Então, o dentista prestador de serviço ficou com 28% e a clínica ficou com 23%. Então, esse seria o lucro da clínica, vamos dizer assim, é o lucro que o profissional está tendo por ter investido neste consultório. E a gente está falando de investimentos hoje que vão de 80 mil para cima, né, sem contar todo o risco do negócio odontologia. Então, quando a gente fala dessa relação de percentual, que o 50-50 já não se aplica mais, porque uma clínica financeiramente ela não vai se sustentar a médio e longo prazo, né? E a gente vai caminhando em busca de um percentual que seria aí, entre aspas, o ideal, né? Ou mais adequado, ou recomendado, enfim. Eu acho que tem que fazer conta, né? Tem que fazer cálculo. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que tudo depende, e atrás do depende a gente esconde muita coisa, mas não é se esconder, não. É encarar esse problema de frente e ver o que está acontecendo de verdade. Né? Então, você tem que olhar quanto você está repassando hoje, qual é o percentual que você está usando. Né? Eu acho ainda o percentual a forma mais equilibrada, porque quando a clínica vende bem, o profissional ganha bem também, né? Ele tem uma remuneração boa. Eu acho a forma mais equilibrada. Enfim, existem outros modelos que são aplicados hoje, né? Procedimento, uma mistura de procedimento com percentual. Existe a diária também, que é bastante questionada, né? Mas, voltando aqui para a questão do percentual, né, é uma relação 30% para o prestador de serviço, 70% para a clínica, onde a clínica entra com tudo e esse profissional vai e coloca o jaleco para trabalhar. É claro que tem todo o conhecimento dele, a especialização que ele fez, enfim, tudo isso tem que ser ponderado, né? Então são variáveis que existem aí, mas o comentário final é assim: não se ofenda com 30-70, tá? Não se ofenda com esse percentual. Tenta entender o que está por trás dele, por que ele está sendo proposto e o que está em jogo aqui. Né? Então, dessa forma, você vai conseguir um local bom para trabalhar, que vai se esforçar para vender bem, onde você vai conseguir prestar um bom serviço. Né? E aí as coisas vão se ajeitando e você vai trabalhando com mais tranquilidade, com mais motivação, fazendo uma boa odontologia, que é o que eu tenho certeza que você se propôs a fazer desde o momento que você decidiu ser um cirurgião dentista. Tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, eu respondo o mais rápido possível. Tá? E estou à disposição para dúvidas e para a gente debater mais, se for o caso, esse assunto. Tá bom? Muito obrigado pela tua paciência e a gente se encontra aí num outro vídeo.